Nós temos o prazer de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê o novo técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, o bauruense, amigo de muita gente desta cidade, o ex-secretário municipal de esportes, comentarista da TV Prevê em muitas oportunidades, e eu tenho orgulho de receber aqui ao meu lado, ele que já sentou nesta bancada e nos jogos que eu tive o privilégio de transmitir pela TV Prevê durante muitas vezes. E cumprimentá-lo por voltar, e eu disse aqui no meu comentário, de um lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é o comando técnico da Seleção Brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez à TV Prevê, nosso querido Barbosa, Antônio Carlos Barbosa. Samuel, boa tarde, é um prazer, boa tarde ao Duda também, que não está de cor presente, mas com certeza está. E ele fala aí, o Barbosa foi o primeiro emprego dele foi no Prevê. Toda vez ele gosta de marcar isso, realmente. Eu fui o primeiro na educação física do Prevê, em 1974. Então é sempre um prazer estar aqui, eu já vim em várias oportunidades, como secretário, como candidato, como técnico. Então, enfim, são de diversos assuntos que aqui me traz. E é um prazer. Prazer estar falando para Bauru, né, com essa audiência muito grande que vocês têm na nossa região, justamente por vocês terem uma TV que, vamos dizer assim, que privilegia, né, os acontecimentos locais, e isso que interessa em parte a nós bauruenses e mesmo as cidades da região. Então, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho. Barbosa, só te dou um dado, viu? Nós temos 20 mil acessos mensais fora do Brasil. Pela internet, ou seja, na programação da TV Prevê. Então, ou seja, pode ter certeza que alguém nos Estados Unidos neste momento, alguém na Rússia, alguém na Argentina, em Portugal, no Japão, está assistindo você. Eu desconheci esse dado. Olha, muito importante, isso é uma realização para vocês. Eu tenho uma lista aí de 100 e tantos países pessoas que vêm à TV Prevê. Que beleza, Samuel. Parabéns, parabéns. Eu que assisti e participei do início disso tudo, isso é motivo de orgulho para todos nós. Isso porque, sem contar no Brasil inteiro, viu, Barbosa? Sem contar no Brasil inteiro. Imagine aqui. Imagine. Bem, gente, o Barbosa foi convidado e assumiu esta semana o cargo de técnico da Seleção Brasileira de Basquete. Barbosa, como é que foi esse convite para que você voltasse? Como foi? E de que forma você aceitou para este trabalho, para este desafio na sua vida? Foi assim, para mim, com toda honestidade, eu sou muito transparente, você me conhece, comigo não tem negócio de muito charminho, não. Eu não tinha a mínima pretensão, né, e nem expectativa de voltar a ser técnico na seleção. Tinha, sim, alguma expectativa de ter um cargo, assim, de supervisor, de acompanhar técnicos mais jovens, para dar um suporte a esses técnicos, para colaborar, né, com seleções, mais num cargo assim de supervisor. Mas houve aí está havendo aí um desentendimento, vamos chamar assim, entre os clubes que disputam a Liga de Basquete Feminino e a Confederação. Então, começou a ter um certo desentendimento. Nesse meio tempo, o Zanon, que era o técnico, que também era criticado muito pelas equipes, eu acho até de uma maneira, no aspecto técnico, eu acho que se ele não teve muito sucesso, ele estava lá por merecimento, porque realmente era o técnico, naquele momento, a meu ver, reunia as melhores condições. Porém, ele teve um problema de saúde e na quinta-feira ou na quarta-feira ele formalizou a saída dele da seleção. Aí à tarde eu recebi primeiro uma ligação do presidente, do Carlos Nunes, que estava inclusive em viagem ao Catar, num evento da FIBA, me comunicando que eu iria receber uma ligação do CBB, que ele gostaria que eu atendesse a solicitação. Então eu imaginei que essa solicitação fosse justamente nisso aí, né, para mim entrar aí nesse angu que estava aí, ser um supervisor ou alguém que pudesse equilibrar alguma situação. Porque eu já estava fazendo alguns trabalhos para a CBB como palestrante, né, fazendo clínicas. As federações pediam ao Carlos Nunes, nós temos o Barbosa aqui 3 dias, 4 dias, e lá ia eu para essa federação fazer clínica para os técnicos. Inclusive, semana retrasada, estive em Assunção. Durante um campeonato, eu fiz uma clínica para os técnicos paraguaios,
lá de Assunção. Segunda vez que eles me levam lá. Aí, o Vanderlei falou, o Zanon, que é o Vanderlei, aquele que jogou em Bauru, o Mazzucchelli, que hoje é diretor da CBB, ele falou, mas eu preciso que você assuma a seleção. Nós conversamos aqui e tal, e seu nome foi unanimidade e tal. Eu falei, você me dá um tempo, porque eu realmente não contava com isso, né? Foi uma coisa assim. De repente, deixa eu dar uma pensada, deixa eu esfriar minha cabeça e te dou um retorno. Aí eu mesurei a situação, pensei bem, falei, puxa vida, que orgulho, né? E quem é que não tem um mínimo de vaidade, né? De falar, pô, sou técnico da seleção brasileira numa Olimpíada dentro do meu país, né? E outra, não sou nenhum estranho no ninho, eu tenho pelo menos 50 anos de técnico de basquete feminino. Então, aí eu liguei, aceitei, fui para o Rio de Janeiro, na segunda-feira, na sede da Confederação, formalizamos tudo, foi me passado o planejamento, e na terça-feira eu passei o dia no Rio atendendo a imprensa. E aí vamos começar o trabalho já com os jogos evento teste, né? Que é um evento que a FIBA está realizando em todas as modalidades esportivas, para testar a estrutura física e a logística dos locais onde terão as competições. Então essa será a primeira atividade dessa seleção. Quando é que você viaja e quando é que você faz esta convocação? Quando é que você começa efetivamente a trabalhar? Então, a convocação, uma questão de justiça e acho que ética também, eu deixei aqui o Zanon havia feito. A única mudança que poderá ter seria por problema de lesões. Tem alguma contusão, uma lesão que impede o jogador de jogar. Primeiro que eu acho que é muito antiético um colega de trabalho, né, parece que eu sempre tive mais respeito por ele, e com a jogadora que está naquela expectativa que foi convocada, e de repente muda o técnico, chega o Barbosa lá e corta ela. Então não tem cabimento isso. Então vai ser mantida a mesma relação, vamos só depender de alguns casos que possam ter de lesão. A apresentação de seleção será no dia 6 de janeiro em São Paulo. Nós vamos treinar em São Paulo durante um período de 5 ou 6 dias. E de lá nós vamos para o Rio de Janeiro. E no Rio nós vamos fazer amistosos com a Argentina, com a Austrália e participar e realizar um quadrangular. Brasil, Argentina, Venezuela e Austrália. 2 dias, 15 e 17, na arena principal, aonde será a Olimpíada, que ela já está pronta. Barbosa, é claro que nós passamos por uma transformação grande e você vai assumir um grande desafio, porque você assume a seleção em situações diferentes daquela que você já esteve. Você esteve comandando a seleção brasileira em uma época em que tinha, na sua grande fase na seleção, Paula e Hortência, que eram destaques. Depois você teve Janete e depois de lá para cá você não teve nenhum nome assim que falasse, eu boto a bola debaixo do braço e conduzo a seleção para o Barbosa. Agora você tem jogadoras parelhas, jogadoras que têm bom nível, mas que já não são as atletas expoentes, como você já contou. Como é que é o trabalho nessa situação? Samuel, muito bem colocado, muito bem feita a sua observação, realmente, de quem vivencia o basquete. Quando eu assumi a seleção a primeira vez, em 1976, eu assumi uma seleção que não tinha ninguém, né? Porque foi uma geração que demoraram para renovar. Ela foi muito bem naquele Mundial de 71 em São Paulo, onde fomos terceiro lugar, né? E aí repetiu-se a base daquela seleção em 1975, 4 anos depois, na Colômbia. E de um terceiro lugar fomos para 11º. Perdemos todos os jogos, ganhando só do Senegal. Tinham algumas garotas novas na seleção, era o caso da Suzete, né? Na época, a Suzete tinha 18, 19 anos, então a Suzete era uma jogadora jovem desse time. E tinha mais, eu acho que a Cristina Punco, também, que tinha na época a idade da Suzete, 18, 19 anos. E talvez mais até 3, 4 jogadoras. E 75% da equipe daquelas remanescentes do Mundial. Aí em 76 me convidaram para me assumir a seleção, porque eu tinha sido assistente em 71 no Pan-Americano de Cali, porque quando acabou o Mundial aqui no Brasil, quem era o assistente técnico abriu mão, não quis continuar mais. Aí o Valdir Pagano me convidou para eu ser o assistente técnico nesses jogos em Cali. Então eu já vinha. Então você vê, quando a gente tem um trabalho, ele é observado. Então todo mundo observava o trabalho que eu realizava em Bauru, né? O trabalho que eu tinha em Bauru com a equipe
do Bauru Tênis Clube, tudo meninas formadas em Bauru. Então eu já tinha assim um trabalho que era muito bem visto, né? Embora sem conquistar títulos, né? É bom que se marque bem isso, um trabalho sem títulos, mas que era reconhecido pelo fundamento das jogadoras, pela condição técnica, tática da equipe. Aí chamei a Paula e a Hortência, e era porque foi uma renovação total, e essas duas jogadoras realmente se destacaram nessa fase, que era sustentada pela Suzete e pela Cristina, que eram as mais antigas, mas se acoplaram nessa geração a Vânia Teixeira, que era uma jogadora sensacional com 16 anos de idade, a Paula, a Hortência, aí surgiu Marta, surgiu essa geração. Aí, ela rapidamente, a Paula e a Hortência já se impuseram, vamos chamar assim, como as jogadoras diferenciadas, e foram duas jogadoras que até hoje você dificilmente vai encontra no mundo ainda. Aí eu fiquei até 84 e retornei novamente em 96. No meu retorno em 96, já não tinha mais Hortência. A Paula ainda jogou 2 anos e depois do Mundial da Alemanha, ainda fomos 4º lugar, a Paula saiu. Aí tivemos que reiniciar um novo trabalho, né? A Janete foi aqui junto com a Janete, com a Alessandra, que eram assim as duas vertentes, vamos ver, daquela equipe que foi campeã do mundo e vice-olímpica. Trouxe a Marta de volta para a seleção, mas também já estava mais em final de carreira praticamente do que numa grande fase. Mas era uma jogadora que indiscutivelmente sempre foi diferenciada. Aí realmente você bem falou, perdemos os talentos, né? Então tivemos que fazer um basquete mais solidário, vamos chamar assim, um basquete mais em conjunto, um basquete sem fugir às suas raízes, né? De velocidade, de agressividade, de marcar a quadra toda, de jogar em contra-ataque primário e depois em transição, enfim, mantendo a mesma filosofia de trabalho com adequações, né? Porque realmente nós perdemos a jogadora, vou pôr a mão no braço e vou decidir. Então, claro que o trabalho seu de técnico fica muito mais difícil. Você não tem aquela jogadora para você descarregar o momento do jogo e transformar aquele jogo. Mas conseguimos mesmo nesse período, eu mantive o Brasil entre as 4 melhores do mundo, ganhamos alguns títulos, na época inéditos para o Brasil, nós ganhamos 2 Copa América e o Brasil nunca haviam sido jogado 4, 2 anteriores o Brasil perdeu, nessa minha retomada nós ganhamos as 2, ganhamos um pré-olímpico no México, o Brasil também nunca tinha sido campeão de pré-olímpico, e nos mantivemos, né, sempre entre as primeiras colocadas, mas com um tipo ou outro de basquetebol. Agora, também sem a Janete. Então, vamos também trabalhar nessa direção. Cada vez um conjunto mais solidário e um conjunto mais aplicado nesses aspectos de valorização de posse de bola, mas sem perder a agressividade, sem perder a saída de bola rápida, sem perder a característica do basquete brasileiro. E digo para você que, após a minha saída, que foi em 2007, nós tivemos o Paulo Bassul de técnico, tivemos o espanhol Colinas, depois tivemos o Enio Vec, depois tivemos o Taralo, depois tivemos o Zanon e agora sou eu. Então nós tivemos, de 2008 a 2015, 5 técnicos. Enquanto eu fiquei de 96 a 2007, 11 anos direto. Então essa falta de sequência também atrapalhou muito o trabalho, eu vejo assim, né? Porque cada um entra com um conceito de jogo, né? Então eu acho que essa minha permanência, se bem que os resultados foram sempre muito bons, né? Mas você quando coloca um técnico, eu avalio assim, Samuel, você quando coloca um técnico na seleção brasileira, você deve ter convicção de que esse técnico é o nome que hoje reúne as melhores condições. Então você não pode, numa primeira competição que ele não consegue atingir aquilo que você tinha idealizado, que você tinha planejado para esse técnico, você já dispensá-lo. Então eu acho que isso foi alguma coisa assim que atrapalhou um pouco uma boa sequência. Barbosa, claro que ninguém trabalha sozinho. E pela sua experiência, quem é que está compondo o time que você montou para dirigir a seleção brasileira feminina? Então, no momento eu não vou mudar nada, também do que está lá. Para esse jogo teste, para esse evento teste, é a mesma comissão. É o Vita, que já é um preparador físico, trabalhou comigo em Campinas, né, em Jundiaí, no time da Karina,
no Leites, no Knorr e depois na Quaker. O Vita era preparador físico, depois foi muito tempo preparador físico americano e já está na seleção há algum tempo. É um rapaz muito competente que já é de minha confiança. Os dois assistentes, um é o Júlio, um técnico de Santa Catarina, e outro o Cristiano. O Cristiano foi técnico de Ourinhos e treina a base de Osasco. São dois profissionais emergentes, vamos chamar assim, dois técnicos dessa nova geração, sendo que o Cristiano eu também levei os dois para a seleção no período que eu era supervisor, eles eram técnicos que trabalhavam comigo na base. Então, por enquanto, não vou mexer em nada e vou realizar mudança nenhuma. E na sequência nós vamos ver no que nós podemos agregar ou realmente mudar. Quem são os destaques desta seleção que você pega? Olha, veja bem, nós temos hoje algumas pivôs, nós temos 7 jogadoras dessa seleção ainda, que já jogaram, que estão jogando basquete em condição de vir para a seleção, que estão jogando na que jogam ou jogaram na WNBA. Quando eu digo jogaram, não é ir lá fazer uma partida, 2 partidas, aí o cara vê que não serve e manda embora. Não, que tiveram várias temporadas. Então nós temos a Érica, né, que é vamos dizer, aquela pivô que é o grande nome do basquete brasileiro, hoje já está jogando na Turquia. Mas jogou desde 2008, ela está na WNBA. Aí temos a Nádia, que é também uma jogadora mais jovem, uma revelação, de 24, 25 anos, que jogou também na NBA. A Damires e a Clarissa, que são bem mais jovens, que também jogaram WNBA esse ano. E a Kelly, que não está convocada para essa fase, mas é uma jogadora de extrema maturidade, de extrema experiência internacional, jogando em vários países da Europa, jogando em WNBA. Então, ela não está nessa lista inicial. Aí temos a Isiane, né, que é uma jogadora que um pouco polêmica demais, né, mas que hoje está bem. Se dá bem com você, né? Não me dá, porque eu levei ela para a seleção brasileira com 19 anos. Né? Ela foi problema para os outros, não para você, mim, né? Não, para mim ninguém é problema para mim. Né? Para mim realmente ninguém é problema. Eu consigo conviver bem, sem abrir mão da disciplina, sem abrir mão da cumplicidade do trabalho, sem abrir mão da dedicação total, mas sem fazer da concentração um reformatório e muito menos uma casa uma prisão para jogadora. Então isso aí você deixa um ambiente sempre mais light. E a Adrianinha, que também é uma armadora experiente, com vários anos de WNBA. Aí vem uma geração nova, né, que nós vamos fazer um mix, e com certeza eu tenho assim uma expectativa, porque nós fomos muito mal nessas últimas competições internacionais. Né? Por exemplo, nós chegamos a ser quarto numa Copa América, agora recentemente. Fomos terceiro no Pan-Americano, 2 anos consecutivos. Mundial fomos 10º. Olimpíada fomos 11º numa e 9º na outra. Quer dizer, são resultados totalmente contra o que é o basquete feminino, contra o histórico do basquete feminino brasileiro. Né? Então, essa retomada que eu estou assumindo a responsabilidade de fazer. E a primeira retomada que você tem que fazer é a mentalização da jogadora, elas passarem a acreditar que elas podem realmente chegar a uma disputa de medalha. Porque se o técnico chega com aquele discurso para fugir da responsabilidade, é que eu digo muito, vender a dificuldade para ganhar a facilidade, né? Nós não temos chance, nós vamos ser 9º, vamos ser 10º, aí você pega um 6º lugar, o cara falou que ia ser 10º e foi 6º. Isso aí você já deixa a tua jogadora numa situação de autoestima baixa. Elas têm que ter certeza que o técnico acredita que elas são capazes, que o técnico acredita que elas têm condição de medalha e que trabalhando com dedicação e foco nós vamos buscar essa medalha. Ô Barbosa, quantas jogadoras você deverá ter à disposição para chegar na Olimpíada? Quantos jogadores serão inscritas para ela? 12, são 12. Eu devo fazer uma convocação de no máximo 16, no máximo, né? Eu não gosto de fazer convocação muito ampla porque eu vou ter Frustra agora... muita gente. Frustra, depois, né? Cada momento de dispensa é um problema sério. Como é que é montada uma tabela olímpica, Barbosa, que você já teve a experiência? Não, eles vão agora realizar, eu não sei bem a data, me parece que final de janeiro, o sorteio dos grupos. Né?
Tá certo que não vai nomear todos, porque ainda tem o pré-olímpico mundial. Né? Então eu não sei como eles vão fazer esse sorteio, porque como tem o pré-olímpico mundial ainda, que vão classificar no feminino 5, no masculino 3, mas no feminino são 5 equipes que vão sair desse pré-olímpico mundial. Porque nós temos hoje classificado já no feminino Estados Unidos como último campeão mundial, Brasil como país 7, Canadá como campeão das Américas, Sérvia campeão da Europa, Japão campeão da África, Austrália campeão da Oceania e a Nigéria campeã da África. Os 5 outros lugares vão ser disputados em playoff, no pré-olímpico. Aí essas equipes, eu não sei se eles vão sortear já e deixar esses buracos, essas 5 vagas para serem posteriormente, ou vão esperar os pré-olímpicos, que eu acho que é inviável isso, porque a FIBA faz uma programação bem antecipada. Então, normalmente, são 2 grupos de 6, você joga dentro do grupo, e aí você faz cruzamento do quarto com o primeiro. Os 2 últimos já são desclassificados, e os 4 cruzam primeiro. Barbosa, você sempre foi um técnico estudioso, acompanha de perto o que acontece na modalidade. Por aquilo que você viu e sabe dessas nossas atletas, e da possibilidade daqueles que virão, como é que você acha que nós podemos nos encontrar nesta Olimpíada, principalmente em relação à competição, a última Olimpíada que você teve, que foi a de Sydney, na Austrália? Não, Atenas. Atenas? 2004. Eu tive Sydney e tive Atenas. Atenas. Você acha que nós podemos aspirar o quê? Olha, por incrível que pareça, até eu tenho falado sempre nas entrevistas, se convencionou agora que o basquete no Brasil acabou, está acabado e não temos chance de nada. Eu não concordo. Eu também não. Não concordo. Também não. Não concordo porque se nós compararmos essa nossa equipe, por exemplo, claro, que nós temos hoje, com as equipes que vieram no Mundial do Brasil 2006, que foi um campeonato dificílimo, ou com as equipes que jogaram Atenas, realmente é uma equipe que teria pouca chance de medalha. Mas hoje eu vejo um nivelamento no basquete mundial, claro, que os Estados Unidos sempre bem na frente. A Austrália vai depender de como virá Lauren Jackson e a Penny Taylor. Né? Hoje tem uma outra pivô, a Cambage, 2,2 metros de altura. É um poste. Um poste, uma morena muito forte. Mas, tirando aí, você vai encontrar um nivelamento muito grande. França, Espanha, isso que eu ia falar. Sérvia, tá? Canadá, que hoje está um emergente, e vem esses da Europa, que você não sabe o que vem. Vem uma Bielorrússia da vida aí, chega aí e surpreende. Quando podiam esperar que a Sérvia ia ganhar o europeu? Então eu vejo que nós não estamos muito abaixo de ninguém. Não acredito. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho, as jogadoras acreditar, certo? Que elas focarem que nós temos todas as condições realmente de disputar uma medalha, nós vamos disputar. Quando eu digo disputar uma medalha, não é a garantia da medalha, é você ter condições de chegar pelo menos próximo a essa medalha. Já seria um grande progresso, porque você sairia de um nono, de um 10º, para um 5º. Ô Barbosa, você falou da seleção feminina, o time masculino também não teve bem nas últimas competições, com exceção aí do último Pan-Americano. Mas nós capengamos aí nas últimas disputas. Então, porque o que está acontecendo? As Olimpíadas agora acabaram, vamos chamar assim, as disputas de 5º a 12º. Uhum. Então, o time que perde o jogo, a gente chama o jogo da morte, o cruzamento da morte, que é a quartas de finais, que é aquele que joga o quarto de um contra o primeiro do outro, perdeu ali, está fora. Né? Aí vai os outros 4 para a semifinal. E antes se disputava de 5º a 8º, hoje não existe mais 5º a 8º. Então, a FIBA faz uma classificação pelo que apresentou no grupo para ser 5º. Então o Brasil foi 6º na Olimpíada de Londres, e foi 6º do Mundial e 5º na Olimpíada de Londres. Mas sem jogar, né? Sem jogar. O título pan-americano, um título maravilhoso, tudo bem, mas já não é novidade do Brasil. O Brasil ganhou 3 ou 4 pan-americanos seguidos masculino. Né? Então o pan-americano hoje é uma competição que esvaziou bastante, mas é um título, ninguém vai desmerecer isso nunca. O basquete masculino, ele é complicado. Né? Você tira, por exemplo, aí os Estados Unidos também, que é uma grande força, depois você tem Espanha, França, Sérvia, Lituânia, sabe?
tudo assim no nível Grécia, tudo no nível muito parelho, que tudo pode acontecer. Você ganhar e fazer uma semifinal, ou já no cruzamento teu da morte, aí você já fica fora. O Barbosa, é claro que a seleção masculina tem até um diferencial em relação a você. Primeiro, você está reassumindo as suas funções. Nós temos um técnico, o Rubem Manhano, que já está aí há 5, 6 anos, veio da Argentina, campeão olímpico, pegou esta última Olimpíada em Londres e está acompanhando o basquete. Segundo lugar, ele tem um maior número de jogadores de alto nível que você. Não tem dúvida. Ele tem 12 jogadores na NBA. Tem 12. Tem jogadores de ponta atuando aqui no Brasil. Eu te pergunto, haverá algum tipo de trabalho sintonizado entre o masculino e o feminino para aproveitar essa experiência que existe hoje? Porque são realidades totalmente diferentes, né? São totalmente diferentes. Eu digo realidades em termos de material humano, né? O treinamento é igual, né? Não tem diferença. O masculino treina, dá os exercícios, nós damos o feminino, o feminino dá os exercícios, nós damos o masculino. Claro que você tem peculiaridades próprias de masculino, né? Então, não tem nada, cada um cuida do seu. Não vai ter nada, nenhum trabalho em conjunto? Não tem. Não tem previsão para isso? Não tem. Não temos previsão. Bom, Barbosa, vamos falar um pouquinho de Bauru. O Barbosa, ele pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em Paris, pode estar em Assunção, pode estar em Buenos Aires, mas Bauru é o ponto de... ainda continua, né, Lula? Continua. Hoje o basquete bauruense está em primeiro lugar no masculino no campeonato da NBB. É um time de altíssimo nível. Não, nós estamos jogando em Seu Murilo. Né? É um time de altíssimo nível, né? É um time que tem um grupo de jogador muito forte. E hoje, o basquete, eu digo hoje, de uns tempos para cá, né? Com essa, que a FIBA vai atualizando muito as suas regras, né? E com essa regra hoje de 24 segundos de posse de bola, o jogo acelerou muito, né? Então você tem 8 segundos para passar a quadra e 16 para jogar. E cada vez mais a parte física, quando perguntam para mim o que diferenciou o basquete de 20 anos atrás, de hoje, ou de 30 de hoje. A tática é a mesma, marcação por zona, marcação individual. Claro que vão se fazendo ajustes na medida que o ataque também muda a maneira de jogar, que o ofensivo muda a maneira de jogar. Você tem que se ajustar aqui porque se ajustou lá. Mas o grande diferencial, por exemplo, é o grande condicionamento físico das equipes. Né? A altura ficou muito alta, os jogadores, o contato está muito forte, então muita preparação física. Então hoje o time que não tiver 10 jogadores para ele rodar, você vê como você alterna. Depois você vê um time, por exemplo, fazendo um primeiro tempo bom, um segundo equilibrado, chega no terceiro, o jogo escapa dele. Por quê? Porque aquele segundo quarto, por exemplo, que ele fez equilibrado, talvez foi onde o time mais forte, vamos dizer Bauru, por exemplo, começou a fazer uma rotação maior dos seus jogadores, para descansar, para vir inteiro para o terceiro. E o outro não pôde fazer isso. Porque às vezes se você não tiver um material humano bom e você entra nesse clima de fazer rodízio ou rodar o jogador, você quando vê, você perde, o placar fugiu, você não pega mais o placar. Não só o placar, é o número de faltas então você tem que às vezes arriscar. Não, eu vou ficar com esse time aqui. Eu tiro 2, 3 aqui, para descansar. O time abre 15, 20, como eu vou buscar esse 15, 20 pontos? Não vou buscar mais. Não vai. Então o cara arrisca. Só que o outro time vai apertando, vai dificultando, vai agredindo, vai dando soco no estômago, até que você abre a guarda e toma no queixo. Né? Então, é um time realmente muito forte, é um grupo muito forte, é um plantel muito bem montado, né? Com garotos também fortes de troca, e pelo que eu estou sentindo, o Demetrios tem valorizado muito, né? Essas trocas também, colocando os jogadores mais jovens. Está me agradando o Demetrio como técnico, viu? Ele já conhecia bem o Demetrio como atleta, como técnico não, mas agora, pelo trabalho dele aqui à distância... Então, o Demetrio é um dos destaques, a meu ver, dessa nova geração de técnicos, né? Onde tem o Neto, que já é uma fase um pouco acima do Demetrios, mas é o Neto, é o Demetrios, é o Regis, é o Gustavinho, né? É o Dedé agora em Limeira. Essa nova... O César Guidetti, que foi meu assistente no feminino,
fazendo um excelente trabalho no Pinheiros, inclusive ganhando de Bauru aqui, ganhando do Flamengo no Rio e perdeu para Rio Claro ontem, São Paulo. Esses times, tirando o Bauru, eles vão se matar muito entre eles. Né? Bauru dificilmente vai perder algum jogo. Esse com o Pinheiros foi um absurdo. Não vai acontecer outro. Dificilmente Bauru vai perder um jogo para um time que não é para ele perder. Então ele vai acabar chegando nos campeonatos, vou falar para você, com uma diferença aí de 2, 3, 4 derrotas de diferença para o segundo colocado. Hoje eu acho que se não aparecer nenhum acidente de percurso, não vai acontecer aquilo que aconteceu com o Flamengo, não. Não vai aquilo que aconteceu na temporada passada, não. Não. O time está bem posto. Está bem embalado. O Demetrio tem uma outra característica, ele é mais sereno, sabe? Ele fala pausadamente. Ele sempre conheço ele desde garoto, porque ele começou aqui, né? Ele começou aqui, que o pai dele trabalhava na usina em Lençóis. O pai dele também foi um grande jogador. O pai dele foi da antiga equipe romântica, a equipe romântica de Franca, né? Que jogava o pai dele, os irmãos Metralha, o Hélio. O pai dele jogou lá na década de 60, Edson Ferraciu. Então, o pai dele também era um cara assim como ele, bem centrado, sabe? Com um semblante tranquilo. Você vê a entrevista dele, fala pausadamente. Ele veio aqui, ele é muito ele é muito boa pessoa, sabe? Então eu acho sim que sem desmerecer o trabalho do Guerrinha, que ele foi super importante, né, para Bauru, para o basquete de Bauru, para o projeto em si. Só que tudo tem um fim, né? Tudo tem um momento que desgasta, né? Barbosa, o que eu vejo de tristeza nesse finalzinho de entrevista é que nós não temos mais basquete feminino em Bauru. E que esboçou-se um trabalho lá no Santa Luzia. O Dito Cambé que fazia aquilo ali, aquele rapaz que veio com o Dante o Rossini lá para fazer as funções de técnico, enfim, nem isso nós não temos mais. A Suzete, que tinha aquele time que ela lutava que nem uma doida para poder... Eu fico à vontade para falar da Suzete, que ela está toda hora aqui, então, foi campeão com o time da Criarte. Ela está fazendo um trabalho sensacional. Que adoro, ela está fazendo um trabalho sensacional na Criarte. O problema, o feminino, o Cambé foi o grande homem do feminino nesses últimos anos, realmente. Só que ele cansou, porque estava ele carregando sozinho. E você olha aí, você vê, por exemplo, jogadoras que foram formadas em Bauru, aí jogando em outras equipes, chegando até próximo de seleção brasileira, né? Até em seleção brasileira. Então, infelizmente, esse trabalho de base do feminino acabou, tinha lá na Santa Luzia, que a Matilde começava, e depois vinham os outros técnicos e continuava. E hoje o basquete feminino é uma modalidade que, pela baixa que ele está, entre aspas, em nível internacional, ele deu um reflexo interno. Então hoje, para você formar uma equipe de basquete feminino, ela é uma equipe barata. Uma modalidade hoje que mudou totalmente o perfil que ela tinha 20 anos atrás, né? Ela ficou uma modalidade bem mais dentro de uma realidade financeira que as outras vão ter que começar a se adequar, né? Tá aí na hora alguém que fala, é claro que a situação do Brasil está difícil, né, Barbosa? Tá. Então, justamente por isso que tem que se adequar. Tá difícil, não? Tá difícil, né? Por isso tem que se adequar. Você que gosta tanto de política, também está assistindo esse momento delicado da nossa vida, né? Delicado. Não, e você vê que é uma confusão, é um choque de interesse, é um fisiologismo, um quer levar vantagem, o outro quer aproveitar isso aí. Que tristeza, corrupção, tudo, noticiário. Tudo. Está cansativo, né? Cansativo. Barbosa, nesse encerramento de entrevista, eu fico muito feliz em ter você aqui, você é meu amigo, eu sou um fã que você tem e aprecio o seu trabalho e apreciador da sua competência. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai dar frutos, porque competência não lhe falta, entusiasmo, dedicação e a experiência que você acumulou ao longo desses anos vai ser muito importante para que você possa triunfar à frente da seleção brasileira. Esperamos revê-lo em outras ocasiões, ainda antes da Olimpíada, para você colocar a par o telespectador da nossa micro-região, da sua Bauru, para as atividades que você está exercendo como treinador da seleção brasileira. Muito obrigado a você e boa sorte. Um ano com muita alegria. Um Natal eu sei que você vai ter bom, mas já vai trabalhar, já vai viajar em seguida para um trabalho árduo, difícil, mas que você vai ter com certeza, capacidade para traçar daqui para frente. Um trabalho sempre difícil, gratificante. Eu digo que o posto de comando no esporte de alto rendimento, tanto para o técnico como para os que jogam, são para os fortes, né?
Quem não tiver estrutura para receber críticas, para lidar com situações adversas, com pressão, nem vá. Porque a pressão é grande, a responsabilidade é enorme, a cobrança é muito grande, às vezes uma cobrança sem critério, né? Porque você, para cobrar alguém, você tem que ter uma análise, né? Da conjuntura, para você saber que você podia fazer mais do que você fez, né? Então, isso aí faz parte. Eu torço muito pelo Barbosa e o Barbosa é um sujeito muito sério, é competente, é determinado e hoje, ao longo de tantos anos, nas funções que exerceu como treinador, nas funções públicas, ele aprendeu e a experiência ensinou muita coisa para o Barbosa. Eu tenho certeza que ele vai trazer tudo isso para agora, para essa sua atividade, que ele tem como um desafio na sua vida. E agora, principalmente porque a Olimpíada será no Brasil. E o Barbosa, com certeza, vai dar alegria ao nosso povo e à nossa gente, porque competência não lhe falta. Barbosa, que Deus te proteja. Muito obrigado a você. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta sexta-feira. Estaremos de volta nos horários alternativos da nossa programação na próxima segunda-feira. E que você possa estar conosco e que tenha um final de semana com as bênçãos de Deus, que você seja feliz com seus familiares, nas suas atividades, e segunda-feira esteja novamente conosco aqui na sintonia do nosso telejornal em seus horários alternativos. Muito obrigado, um grande abraço e até segunda.